Olá a todos que nos acompanham, está começando mais uma entrevista aqui no canal do Estratégia. Hoje nós vamos conhecer a história do Caio, que foi aprovado no concurso GCM João Pessoa para o cargo de Guarda Civil Municipal. Ele vai contar para a gente um pouquinho da trajetória, como é que foi a preparação para esse grande concurso, né? O que ele acha que deu certo, né, durante essa preparação, mas também as dificuldades, claro, né, que todo concurseiro enfrenta. Antes de tudo isso, Caio, a gente quer te conhecer, então peço para que nesse início você se apresente e dê aí boas-vindas, né, para o pessoal que está assistindo também. Então, eu já tenho uma trajetória aí de alguns anos, né, estudando para concurso, e esse concurso da GCM não foi meu primeiro, na verdade. O meu, digamos assim, minha preparação ao longo do tempo me fez, digamos assim, ter mais facilidade de hoje em Uhum. dia saber o que preciso fazer para ser aprovado. Sim. Então você tem uma bagagem, né, já por conta de estudar há um tempo aí para concurso. Então eu queria que você falasse primeiro um pouquinho de você, de onde você é, quantos anos você tem, quem é o Caio, e depois você já começa aí falando quando começou, né, o concurso na sua vida, né? Em que ano que você começou a se preparar para concursos? Então, eu sou de Recife, mas eu moro aqui em João Pessoa mesmo, e eu tenho 29 anos, e eu já sou formado, né? E faço outra graduação aqui em João Pessoa. Digamos assim, eu comecei a estudar mesmo para concurso, acho que há uns 3 anos, mais ou menos, 4 anos, eu acho, Uhum. mais ou E menos. aí, e aí, quando você começou a estudar, foi por quê? Alguém que te indicou, você que decidiu, né? Então, como é que foi esse seu primeiro passo? E nesse momento, você já tinha algum objetivo traçado ou você começou estudando na primeira oportunidade ali que aparecia na sua frente? Na verdade, eu fiz meio que um planejamento mesmo, Uhum, porque assim, eu decidi focar na área policial. Então, quando eu comecei a estudar, mais ou menos, foi ali no início da pandemia. Como eu queria área policial aqui na Paraíba, o primeiro concurso que apareceu, né, foi da Polícia Civil daqui. Eu acabei decidindo focar nessa área policial e aí eu já fiz vários concursos nessa área. Então, eu acho que isso aí, a pessoa decidir, digamos assim, estudar para uma determinada área, né, é muito importante, porque a pessoa vai ganhar aquele conhecimento acumulado. então, já fica essa dica aí para o pessoal que ainda não começou a estudar, tá só pensando, né, que essa é a dica do Caio, já escolher a área que você realmente quer seguir para conseguir focar de fato, né? Porque daí aos poucos você vai adquirindo bagagem, conforme você vai fazendo provas, né? E prestando os concursos, você vai adquirindo cada vez mais bagagem naquela área em específico. Então, Caio, conta pra gente como que você ingressou, na preparação, né? Nesse primeiro concurso, então, da Polícia Civil que você decidiu fazer, como que você começou a estudar? Você já tinha ajuda de cursinho? Você tentou estudar sozinho primeiro? Como é que foi? Eu utilizei os PDFs e as videoaulas do Estratégia mesmo para me Uhum, preparar. Digamos assim, eu tracei meu próprio cronograma, digamos assim, de estudo, minha própria estratégia de estudo mesmo, baseado por exemplo, no da Polícia Civil, tinha as matérias básicas e as específicas. Aí, digamos assim, eu fiz um cronograma para dividir o que é que eu ia precisar estudar todo dia, durante a semana. Então, cada dia eu estudava uma determinada matéria e ia dividindo assim, de acordo com a importância da matéria, né? No peso, na nota final. E eu sim, utilizei basicamente só os PDFs de estratégia e fiz o meu estudo sozinho mesmo, assim, não tive outras pessoas nem nada desse tipo, sim. para estudar sozinho mesmo. A gente já fala das ferramentas de estratégia, mas antes eu queria saber, quantas horas líquidas você estudava por dia? Você tinha metas em relação ao horário? Nesse primeiro concurso, né? Porque assim, se a gente for falar agora do concurso atual, né? Eu já estava com uma bagagem muito alta, assim, de Uhum, conhecimento, né? Mas no primeiro concurso, né, que eu fiz, digamos que eu realmente passava, às vezes, o dia todo mesmo, entendeu? A pessoa, desde o momento que acorda até quando eu ia dormir, eu estudava. sim. Então não tinha muito esse, né, assim, tirando as partes, né, naturais, aí que a pessoa vai pausar um pouco para comer, para, enfim. Mas o resto do tempo, nesse primeiro concurso eu realmente puxei bastante esse tempo. Uhum. Sim. E E aí agora já com a bagagem, né, que você tem, já ficou melhor essa questão?
Sim, aí agora, digamos assim, mais recentemente, eu prestei alguns concursos, né? E assim, na verdade foram três, né? Nesse ano agora, de 2024, que foi a Polícia Civil de Pernambuco, a GCM daqui e Uhum. a CEMOB daqui de João Pessoa também. Eu fui aprovado nesses três, sabe? Para, digamos assim, na objetivo eu passei nos três, dentro como é que eu posso dizer? Para você ser convocado para discursivo, você tem que ter a nota de corte na objetiva. Então eu passei Sim. nos três. Uhum. Agora, eu passei nesses três porque eu acho que realmente eu tinha muita bagagem e eu acho que o segredo, sinceramente, é algo bem óbvio, na verdade, porque quanto mais você estuda, melhor você fica naquilo que você faz, assim como qualquer Sim. outra coisa na vida. Nessa reta final, por exemplo, assim, eu praticamente só fiquei na lei seca mesmo e, digamos assim, como eu estava me preparando para três ao mesmo tempo, aí eu estudei um assunto, digamos assim, que era em comum, mais ou menos, né? Na GCM e a CEMOB tinha um assunto em comum, que foi legislação de trânsito. Então, nessa reta Uhum. final, eu estudei bastante legislação de trânsito. Aí eu peguei a lei seca e estudei bastante. Mais ou menos 2 semanas antes da PC de Pernambuco. Aí eu peguei os assuntos e dei uma estudada rápida, deu para ler praticamente tudo da parte específica nessas 2 semanas e fui para a prova. Mesma coisa com a GCM. Quando foi chegando perto da prova da GCM ali, faltando uma semana mais ou menos, aí eu peguei e deu para ler tudo, toda a lei seca que ia cair na prova da GCM e fui lá fazer. Então, assim, mesma coisa com a CEMOB, né? A CEMOB foi o último concurso desses três aí. Então, deu até mais tempo, assim, para estudar. Mas, Uhum. então, minha tática é, digamos assim, quando você já tem uma experiência muito grande, assim, muito tempo de estudo acumulado, né, para vários concursos, então você acaba tendo facilidade em ler letra de lei mesmo, e entender aquilo ali que está escrito, né? Na verdade, você só está revisando, né? Porque, assim, os assuntos que tinham lá na prova da GCM, assuntos específicos, todos eu já tinha conhecimento, Sim. todos eu já tinha estudado antes. Então, o que é que foi que eu fiz? Ao ler a lei seca, né? Eu só estava revisando aquilo que eu já sabia. Praticamente foi bem assim mesmo. Agora, por exemplo, na PC, tinha um assunto que eu não estava muito com afinidade, arquivologia, por exemplo. Eu realmente tive que estudar aquilo ali rapidamente, né, em poucos dias, mas assim, enfim, acontece. Mas a maioria do assunto, principalmente penal, processual penal, administrativo, constitucional, coisa que eu já sei bastante, já tenho bagagem, então dá para se preparar. Até faltando 2 semanas, a pessoa dando uma revisada ali. E você acha que tem mais algum outro método de revisão que é interessante? Por exemplo, fazer questões, algo assim? De verdade, fazer questão é muito importante. Assim, muito por causa da banca, sabe? Assim, Uhum. você nunca sabe o que você vai esperar da banca, né? É Assim, o na estilo de verdade, você tem cobrança, né? isso, exato. Você tem que saber qual é o estilo de cobrança da banca, porque, enfim, a banca vai entender às vezes diferente da outra, né? Certa matéria, vai fazer uma questão que é mais o estilo da banca também. Se você não souber, né, o estilo da questão da banca, aí depois você pode, enfim, acabar errando, Sim. digamos assim, porque a banca não tem aquele entendimento. Então, É. esses dois concursos aí, da CEMOB e da GCM, né? Digamos assim, a banca foi a mesma. Então, enfim, Uhum. eu aconselho realmente fazer questão da banca, é importante, com certeza. Bom, eu queria que você falasse então da sua experiência com estratégia. Você falou que utilizou os PDFs, né? Então, queria que você falasse um pouquinho das ferramentas videoaulas também, né? O que você utilizou, o que que você acha que foi o diferencial e como você conheceu a estratégia também. Como faz muito tempo que eu já conheço estratégia, já faz mais de, assim, desde que, antes até do meu primeiro concurso, eu já conheci o estratégia. Então, eu não vou me recordar exatamente como foi exatamente, mas foi lá em meados de 2019 eu já conheci o estratégia. Eu sabia que era uma plataforma para concurso, né? Quem quiser estudar para concurso, podia se preparar com material de estratégia. Então, assim, no meu primeiro concurso, desde o meu primeiro concurso até esse último agora, eu me preparei em todos eles pelo material de estratégia, né? Então, já foram.
teve o da Polícia Civil, Polícia Judicial, GCM, CEMOB, todos esses foram pelo material de estratégia mesmo, que eu utilizei. Qual que Eu, você já- acha que é o diferencial do material do Estratégia em relação aos outros que você já viu aí no mercado? eu gosto do fato de que o material de estratégia você tem ali teoria e prática, digamos assim. Você tem um pouco da parte teórica ali e você tem exercícios no mesmo PDF, né? No próprio PDF você vai ter exercícios comentados Sim. e você vai ter a parte teórica ali. Quanto mais enxuto, na minha visão, quanto mais enxuto, melhor, né? Mas, claro, a parte teórica tem que abarcar o máximo possível, né? Ainda mais se você está começando do zero, então você tem que ler tudo mesmo. Mas, assim, depois você pode tentar ler só coisa, um resumo, alguma coisa do tipo, e fazer as questões. Então, basicamente, o diferencial, assim, o lado bom, né, do estratégia é justamente que o PDF, ele já tem os exercícios comentados e tem a teoria também. Então, para mim, isso é muito importante. E se você pudesse resumir a importância do Estratégia na sua vida, depois das suas aprovações aí, o que que você diria? Eu diria que o estratégia foi, sim, fundamental, né, para que eu conseguisse todas essas aprovações, né? Enfim, assim, no começo, por exemplo, eu assistia também videoaulas do estratégia. E, hoje em dia, eu vou direto para o PDF, porque como eu já tenho um conhecimento muito acumulado, então eu vou direto para o PDF mesmo para questões. Mas antigamente eu assistia videoaula do estratégia, então se você vai se preparar sem usar o material, por exemplo, do estratégia, eu acho que você vai demorar muito mais, né, para você conseguir todo aquele conhecimento que vai estar ali no, de uma forma mais resumida ali, de uma forma Uhum, mais focada, né? Então, a importância é justamente isso. Eu acredito que se não fosse estratégia, eu não teria conseguido essas aprovações mais rapidamente, né? Então, desde que eu comecei a estudar com estratégia, por exemplo, é, que foi ali, primeiro concurso, né, da PC ali, 2021, todos os concursos na área policial que eu fiz com material de estratégia eu passei. Eu fiz quatro, cinco, na verdade, e eu passei em todos, utilizando material de estratégia. Então, tem uma importância grande, sim, com certeza, na minha vida. bom demais. Ô Caio, você faria algo diferente aí na sua trajetória? Olhando para trás, né, todo essa movimentação que você fez, todo o plano de estudos que você montou, você mudaria algo? Você acha que daria para ser de uma forma diferente? Não sei se eu faria algo diferente, porém, o que eu posso dizer é que o que eu percebi é que, assim, quanto mais você se dedica aos estudos, melhor você fica naquilo que você faz. Como qualquer outra coisa na vida, eu poderia dizer, talvez, que eu teria estudado mais do que eu estudei, talvez, Uhum, porque, enfim, quanto mais, se eu, assim, não que eu tenha estudado pouco, viu, mas, assim, a única maneira de você, se você quiser mais aprovações, estude mais, não tem muito segredo, não. Porque, sim. assim, você adquire, eu acho, mais capacidade quanto mais você estuda. Como qualquer outra coisa, se você é um atleta e treina, você vai ficando melhor naquilo que você faz. Mesma coisa com os estudos. Eu acredito nisso. Eu acho que você não está limitado assim que você começa nos estudos. Você não está limitado àquilo, você vai realmente melhorando no que você faz. Por isso Uhum, que, quanto ao longo prazo, né, digamos assim, vão vindo as aprovações, com certeza. Porque você vai sim. ficando cada vez melhor. E olha, Caio, a gente falou bastante aqui sobre a preparação para a etapa objetiva, né? Mas na carreira policial é muito diferente em relação aos outros concursos, né? As etapas são bem diferentes também. Tem discursiva, tem TAF, enfim, dependendo do cargo, tem uma etapa diferente, né? Então, eu queria que você comentasse desses concursos que você fez, né? Até principalmente nesse foco aqui que a gente está nessa entrevista agora, quais etapas você fez e como que é a preparação para essas outras etapas também, né? Porque às vezes a gente acaba falando mais da objetiva, mas não é só isso, né? A preparação para esses concursos de carreira policial, né? Infelizmente, você vai ter que se preparar também para o TAF. E quem está começando agora, provavelmente vai se deparar, né, com o TAF. E assim, eu acredito que no início, você está estudando no início para a carreira policial e você nunca fez no concurso, né?
Aí você vai sentir uma dificuldade grande em treinar para o TAF, se você não treina, né? Se você começar do zero aí a treinar para o TAF. Você precisa, então, da mesma forma como os estudos, no TAF eu fui melhorando. Digamos assim, no primeiro concurso era muita dificuldade para treinar para o TAF, porque, enfim, a perna ficava destruída das corridas longas que eu fazia. Então, Sim. você vai ter, digamos assim, canelite, né, que chama, enfim, a perna ficava doendo, né? Tinha que botar mais gelo. Mas hoje em dia, assim, veja que eu já corro há tanto tempo. Eu já fiz vários TAFs, eu já fiz não sei quantos TAFs, uns cinco. Então, assim, agora, nesse último TAF da GCM que teve, minha perna nem doía mais, entendeu? Porque eu já tô acostumado agora a correr. Sim. E eu também sempre treinei, sabe? Eu sempre malhei. Então, também não tive dificuldade em exercício de força. Mas isso porque eu já tenho um histórico, né? De malhar Uhum. também. Então, da mesma forma, você tem que a carreira policial, você tem que começar de agora a correr, senão você vai reprovar no TAF. E não vai ter, infelizmente, não vai ter adiantado de nada tudo que você fez, porque você vai reprovar no TAF e vai perder tudo. Então, quer se preparar para a carreira policial, se você começar de hoje, comece fazendo os dois. Comece treinando e estudando. Tem que fazer os dois. Não adianta só estudar. E, É. enfim. Aí na reta final, assim, uma dica minha, né? Na reta final aí da prova objetiva, eu diminuí meus treinos. Então é isso. Para ali, faltando, né? Um mês para a prova objetiva, não treinei muito. Treinei pouquíssimo. Mas passando a prova objetiva, aí você vai ter que dar o gás no treino. Você vai ter que focar 100% no treino. Então você não precisa estudar mais nada, né? Foca 100% no treino que dá certo. Uhum. Dá certo, como eu falei. Se você tiver um tempo de treino aí, 4 anos correndo, por isso que agora fica fácil, né? Exato. É muito bom falar sobre isso, porque tem gente que eu entrevisto muitos alunos aqui, né, e alguns demoraram a conseguir a aprovação justamente por isso, ficavam focados somente na parte objetiva, deixava para se preparar para o TAF só depois que passava a objetiva, sem nunca ter feito nada antes, e aí não dava tempo, né, acabava reprovando e, assim, pode trazer alguns problemas muito sérios de saúde, né, às vezes a pessoa não tá, né, fora de forma, enfim, e pode até causar alguma complicação de respiração, enfim, né. Então Ah, isso é uma coisa que tem que se preparar realmente a longo prazo, o quanto antes começar, melhor, né. Então muito sim. E obrigada aí por compartilhar isso com a gente. eu diria também, Paulo, que assim, eu malhei, sempre malhei, Uhum, desde sempre, assim. Aí antes mesmo de estudar para concurso eu já malhava, então assim, como eu já malhava, eu acho que isso fez a diferença, porque assim, eu fiquei com a estrutura mais apropriada para o treino que eu tive que fazer depois, para a intensidade. Então, sim. ainda bem que eu já tinha uma bagagem muito grande de treino. Eu comecei só malhando e depois eu tive que começar no cardio. Aí foi bem complicado, inclusive. Quem não faz cardio, né, só treina, depois vai ver que é muito complicado fazer o cardio, porque mas se eu não tivesse treinado antes, se eu não tivesse desde, sei lá, 19 anos, começado a malhar, eu acho que eu teria muita complicação em fazer TAF. Então é isso. Uhum. Comece desde já a treinar. É isso que eu digo. Para quem quer fazer, né? É. E olha só, você já conseguiu então aí essas aprovações que você citou, mas qual que é o seu objetivo final? Você acha que já alcançou, vai parar de estudar agora ou tem algum concurso ainda pela frente que você ainda fica balançado, talvez queira estudar aí no futuro? Eu acho que, sinceramente, eu pretendo continuar estudando sim. Ainda mais Uhum, agora que eu percebi, os meus estudos só estão cada vez mais. Eu só estou ficando cada vez melhor, então acho que não tem por que parar agora de sim. estudar. Então vou me manter estudando e treinando também. Então, o próximo concurso que aparecer aí, com certeza eu já vou estar, eu tenho certeza que eu vou estar melhor ainda, mais capaz ainda. Eu sei que sempre vai ter concurso, né? A gente sempre vai ter Sim. aí. O pessoal da carreira policial tem concurso para delegado, que é um concurso que eu tenho em vista também. Tem concurso para PRF, tem concurso para Polícia do Senado, da Câmara do Senado. Tem vários concursos na área policial muito interessantes, né? Então, assim, se você continuar, eu agora
com o conhecimento que eu tenho, eu sei que se eu continuar nos estudos, eu vou ficando cada vez melhor e, enfim, vão vir mais e mais aprovações, entendeu? Sim. E eu não pretendo parar. É isso, muito legal. Então, sua trajetória, suas dicas também, né, que você passou para o pessoal. Olha só, para finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem final para quem está assistindo a gente, né, seja para quem vai começar a estudar agora, para quem já está na caminhada de concurseiro. Como que você fecha aí nossa entrevista com essa mensagem aí? Eu diria que, assim, tem muitas oportunidades boas aí por vir, na minha visão. Há um espaço médio, curto prazo, médio prazo, então eu acho que não é hora de parar, eu acho que é hora de continuar estudando. As oportunidades vão chegar, né? Então a minha mensagem é essa: É isso. continue estudando aí para o futuro, que com certeza vão ter muitas oportunidades. Boa. Então, Caio, muito obrigada pela sua participação, pelo seu tempo, né, e muito sucesso aí na sua carreira, viu? Eu que agradeço, Paulinha. Obrigado. Até Muito mais. obrigada a todos que acompanharam até aqui também. Lembrando que aqui no canal do Estratégia você também encontra outras entrevistas, muito conteúdo com os nossos professores, muitas dicas, muitas notícias. Então continue navegando e nos vemos numa próxima. Até mais, tchau, tchau.